Olá, amigo do Desenrolado.com, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para abordar alguns módulos de história para conseguirmos, no caso, passarmos um conteúdo aqui para vocês. Meu nome é André Rosa e nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Na verdade, como toda a história é. Hoje o nosso assunto é sobre Revolução Industrial. E nós iremos abordar, na verdade, algumas passagens dessa revolução em alguns encontros. Hoje nós iremos fazer a abordagem relacionada à definição, à importância e, é claro, tratar de alguns assuntos críticos relacionados à parte de Revolução Industrial. Tudo bem? Nos acompanha, porque este assunto ele é cara de prova. Não somente provas que venham a ser de vestibulares, que você deva estar fazendo aí seus treinamentos, suas tentativas, mas principalmente para um conhecimento do dia a dia. Você notará que essa parte da história, que já vai chegando numa parte mais contemporânea, faz com que a gente entenda algumas situações que passaram ou que nós estamos passando no dia atual. Olha só, quando a gente aborda essa parte sobre Revolução Industrial, a gente acaba abordando uma das revoluções mais atuais, um dos aspectos revolucionários mais atuais. Porque dizem sempre que a revolução é um processo armado, um processo de transformação, um processo de mudanças. E as revoluções mais importantes, que nós iremos até mesmo aqui destacar, são principalmente duas. Duas? Apenas duas, André Rosa? Sim, porque no nosso conceito de revoluções que foram realmente muito drásticas nas suas transformações, nós temos duas a conversarmos. Uma é a Revolução Agrícola. Imagine você, o homem ainda pré-histórico, o homem uma parte da natureza como ele ainda é, mas tendo que fazer uma diferenciação nesse momento. A diferenciação dele vai ser a racionalidade. E a sua racionalidade frente aos outros membros da natureza vai ser mostrada a partir do momento em que ele domina a questão da natureza, em que ele a observa e que ele também faz alguma coisa em relação a ela. Então a revolução agrícola vai ser exatamente a revolução que eu estou falando agora para você. É a revolução onde o homem vai começando a modificar seu aspecto dentro da natureza e, é claro, transformando, lidando com ela, e isso faz com que o homem crie um domínio sobre as terras, um domínio sobre a produtividade, e, é claro, ele começa a se diferenciar diante dos outros animais. Então a primeira grande revolução que deve ser destacada, que geralmente o pessoal destaca, é a revolução agrícola, isso ainda em períodos pré-históricos, tanto que ela até mesmo recebe um outro nome, chamado de Revolução Neolítica, exatamente por conta de ser uma fase do período pré-histórico. Tudo bem? E a outra revolução é essa do nosso tema, que é a Revolução Industrial. Um outro momento também importante da força e do poder de transformação do homem. Como eu disse, a palavra revolução, ela designa algumas ideias, transformações, mudanças, mas algumas pessoas têm uma relação muito próxima à questão armada, à luta entre pessoas. Mas cuidado, nesse caso aqui, tanto a Revolução Agrícola como o nosso assunto de hoje, que é a Revolução Industrial, nós estamos lidando com processos realmente de mudança e mostrando a potencialidade humana. Na primeira revolução, a potencialidade humana de produzir com a natureza. E agora, a potencialidade humana através dos processos mecanicistas. Veja o que acontece. Você está me assistindo agora, correto? Por onde ou por que aparelho você me assiste? Você notou uma coisa? Como é genial hoje em dia nós termos elementos da educação dessa maneira? Não temos mais aquela típica aula presencial, aquela que você vai para a escola, que é claro, é super prazerosa, mas agora o homem conseguiu desenvolver uma acessibilidade de informação tão grandiosa que você está aí. Não sei se no seu transporte para casa, ou até mesmo no aconchego da sua casa, você agora me assiste e isso é fantástico, porque mostra a potencialidade do homem de criar, de desenvolver alguma coisa. Então, isto é a industrialização, o processo da tecnologia a serviço do homem, onde o homem desenvolve para si e para os outros. Então a Revolução Industrial é marcante e é muito contínua. Às vezes, didaticamente, você vê que a Revolução Industrial tem algumas divisões, tipo fases. Primeira fase é naquele século, segunda fase é com aquele combustível, terceira fase usa essa energia, não é assim?
Pois agora eu vou lhe dizer que a Revolução Industrial ela não para de ter fases, porque é um processo que está diretamente relacionado ao potencial criativo do homem. Então, por isso, é um assunto importante e por isso é um assunto tão atual. Então veja essa primeira indicação que eu estou fazendo, inclusive aqui com o nosso quadro, de dizer que isto aqui, a Revolução Industrial, é um processo de transformação mecanicista. Às vezes algumas pessoas querem ligar uma definição da Revolução Industrial a processos sociais, trabalhistas, quem sabe até mesmo ligar a um processo econômico efetivamente. Mas vamos ligá-lo inicialmente a essa questão de tecnologias. Eu tenho que, quando falar de Revolução Industrial, me lembrar de uma máquina. Inicialmente isso. Está certo? Então, a minha primeira etapa nesse nosso bate-papo, ele conseguiu se concretizar. Eu consegui mostrar a você que a Revolução Industrial é algo do nosso dia a dia, é algo que está sendo realmente visto como algo importante e, principalmente, lembrando-se da máquina, que, é claro, é o assunto, é a parte essencial do processo. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa que eu queria avaliar com você é uma parte não muito agradável desse assunto tão importante. Eu vi a importância, eu vi a definição, eu vi que o processo é atual, eu vi que o processo é a mudança da máquina, é o valor fantástico do homem, mas também aconteceu uma outra coisa. Olha só, a partir da criação da máquina e por tabela da criação da indústria, começará a ser criado também um novo processo de sociedade e de trabalhismo. A partir de agora, começa a existir uma produtividade muito maior. Concorda comigo? Essa produtividade sendo muito grande, sendo bem exagerada mesmo em algumas circunstâncias, ela irá fazer, sem dúvida nenhuma, que exista maior volume de venda, de negociações e agora de maior divisão de trabalho dentro da fábrica. Agora existe aquele patrão, aquela pessoa que está ali, designando o processo, comandando as coisas. Agora existe aquela pessoa que vende a sua força de trabalho para conseguir, sem dúvida nenhuma, manter a sua sobrevivência e, é claro, a produtividade. E o que é que começa, no caso, a ser visto? Uma sociedade dividida entre patrões e empregados, capital e trabalho. E isso acaba gerando um processo de desigualdade. Quer dizer, como é bom ter a máquina, como é bom ter essa tecnologia. Concorda, aluno desenrolado? Concorda? Eu estou vendo que você está concordando, mas como é ruim ver essa desigualdade extremada da nossa sociedade. Sociedade essa que precisa rever seus conceitos com esse sistema, mas que infelizmente foi através da industrialização que tudo isso começou a ficar bem pior. Então, é por isso que a avaliação que nós fazemos é que o processo é um mal necessário. Eu preciso dessa máquina para me desenvolver tecnologia e, ao mesmo tempo, eu não precisava de tanta desigualdade social que está sendo gerada a partir daí. E aí você me pergunta, e como tudo isso começou para gerar esse mal? Na verdade, tudo isso só poderia começar, já que a Revolução Industrial não é um processo armado, de luta, tinha que ser desenvolvido em um lugar que principalmente pudesse bancar, investir nesse processo. Por isso, o pioneirismo é deste país. Por que a Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial? Principalmente, para sermos bem diretos ao assunto e você me entender bem, porque tinha dinheiro. O acúmulo de capitais era muito grande. Capitais esses vindos principalmente de eventos econômicos anteriores, como a política mercantilista, as grandes navegações, ou sendo um pouco leviano, pelo processo da pirataria, que tirava de alguns, acumulava essas reservas e fez com que a Inglaterra, sem dúvida nenhuma, tivesse dinheiro para gastar. E o dinheiro era muito, porque os roubos eram muitos. E isso fez com que a Inglaterra, tendo muito dinheiro e muita reserva, pudesse investir. E ainda tendo muita sorte de ter muito ferro, matéria-prima para fazer a máquina e muito carvão. O combustível da primeira máquina, que é uma máquina a vapor. Mas aí você diz assim, poxa, mas falta alguma outra coisa. Eu já sei que a Inglaterra é pioneira por conta do dinheiro, já sei que a Inglaterra é pioneira por conta das reservas, mas falta também uma outra coisa. Sim, essa outra coisa são os cercamentos de terra. O que é isso? Que é uma coisa super simples. É simples mesmo. A primeira indústria é de tecidos. E eu vou precisar para essa indústria de tecidos uma matéria-prima, que vai ser a lã da ovelha. Então, para ter a lã, eu preciso do animal. Então, eu preciso inicialmente criar um animal
para ter sem dúvida nenhuma aquela lã, que é a matéria-prima, e ter a produtividade. Então vou precisar de terras para criar a ovelha, para eu ter a lã, para eu ter a produtividade. Mas em terra, que eu crio o animal, eu só crio o animal, eu não tenho produção agrícola. Então o cara que mora nessa terra não pode mais morar nela, porque a ovelha vai morar nela. Então é por isso que o pessoal chega a dizer que as ovelhas começam a devorar os homens nesse tempo. Então vamos lá, com o cercamento de terras, eu aumento a produtividade porque eu crio a ovelha. Mas eu também aumento o êxodo rural porque as pessoas não estão mais morando lá. Essa pessoa vai procurar oportunidades nas cidades, então começa a aumentar também um movimento, um processo desordenado das cidades. E é claro, a população, ao crescer nessa desordenação, aumenta também uma mão de obra. Aprenda uma coisa, quanto mais existe um produto, mais barato ele custa. É por isso que a mão de obra vai ser tão barata, e aí a desigualdade começa a aumentar. Então o cercamento de terras é só a criação do animal, mas as suas consequências são muito danosas ao processo, gerando mais desigualdade. Num próximo módulo, nós vamos explicar outras etapas do processo da revolução. Mas agora você já entendeu definição, importância e, principalmente, os males que ela já pode causar. Até a próxima!